Bom dia, pessoal! Matéria da Folha: microempreendedores individuais representam déficit futuro de 711 bilhões de reais nas contas da Previdência. Resumo da matéria: o regime do microempreendedor individual, MEI, criado há 16 anos para formalizar trabalhadores autônomos, já acumula um déficit atuarial de 711 bilhões de reais nas contas da Previdência Social, segundo estudo do ex-subsecretário do Ministério da Previdência, Rogério Nagamini, publicado pelo Observatório de Política Fiscal da Fundação Getúlio Vargas. Esse valor pode chegar a 974 bilhões de reais, se considerado um aumento real de 1% ao ano no salário mínimo. O déficit atuarial ocorre quando as obrigações futuras com benefícios superam os recursos disponíveis. E o MEI, que hoje tem 16,2 milhões de inscritos, 12% dos contribuintes do INSS, responde por apenas 1% da arrecadação previdenciária. A principal causa desse desequilíbrio é a baixa contribuição mensal do MEI, apenas 5% do salário mínimo, R$ 75,90 em 2025. Em comparação, um trabalhador que contribui por 15 anos, 180 meses, desembolsará cerca de R$ 18 mil, mas receberá um salário mínimo vitalício, recuperando o valor em pouco mais de um ano. Adriane Bramante, conselheira da OAB de São Paulo, reconhece que o MEI foi importante para incluir trabalhadores informais, mas alerta que o modelo é financeiramente insustentável para a Previdência, especialmente porque muitos usam o MEI para substituir vínculos empregatícios formais ou até para obter planos de saúde, distorcendo o mercado. O estudo projeta que, nas próximas 7 décadas, o MEI gerará um rombo de 1,9 trilhão de reais no regime geral da Previdência Social. Nagamini destaca que apenas um em cada 3 MEIs contribuiu em 2023 e muitos migram de empregos formais para o MEI, incentivando a informalidade e o subfaturamento. Setores como cabeleireiros, manicures e professores são os mais afetados por essa substituição, agravada por leis como a do Salão Parceiro, que permite contratos de parceria em vez de vínculos trabalhistas. Apesar dos problemas, Bramani argumenta que o MEI ainda é melhor que o benefício de prestação continuada, BPC, que não exige contribuição e paga um salário mínimo. Porém, Nagamini rebate: o MEI gera direitos a benefícios não programados, como auxílio-doença e salário-maternidade, e inclui 13º salário e pensão por morte, aumentando a despesa além da arrecadação. O governo ainda não se pronunciou sobre as projeções, mas especialistas alertam que sem reformas, como aumentar a alíquota ou reduzir o limite de faturamento, o sistema previdenciário enfrentará uma crise ainda maior, agravada pelo envelhecimento populacional. Matéria de O Globo: Congresso aprova medidas com custo de 106 bilhões de reais. Resumo da matéria: o Congresso Nacional aprovou uma série de medidas que impactarão as contas públicas em 106,9 bilhões de reais apenas em 2025, agravando o desequilíbrio fiscal em um momento em que o governo busca ajustes por meio de cortes e aumento de receitas. Esse valor pode subir para 123,25 bilhões de reais em 2026, segundo a análise da Tendências Consultoria. As decisões incluem a ampliação do número de deputados federais,
de 513 para 531, com custo estimado em 165 milhões de reais anuais. A renegociação de dívidas estaduais sem juros, programa Propag, e o aumento de verbas para emendas parlamentares, que saltaram de 8,6 bilhões de reais em 2014 para 62 bilhões de reais em 2023. A medida mais polêmica foi a derrubada do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras, IOF, decretado pelo governo Lula, que resultará em perda de 10 bilhões de reais em arrecadação em 2025 e comprometerá a meta de superávit primário de 30 bilhões de reais. O Congresso também aprovou isenções fiscais, como a ampliação da faixa de renda livre e imposto de renda para 2 salários mínimos, custo de 3,29 bilhões de reais em 2025, e manteve subsídios a usinas térmicas e hidrelétricas, que podem elevar as contas de luz em 640 bilhões de reais em 20 anos. Especialistas criticam o cenário. Alessandra Ribeiro, da Tendências Consultoria, aponta que o Legislativo ignorou propostas de cortes em supersalários, enquanto Braulio Borges, da Fundação Getúlio Vargas, destaca o crescimento insustentável das emendas parlamentares. O governo, por sua vez, alerta que a perda de receita exigirá contingenciamento adicional, prejudicando programas como Minha Casa Minha Vida e Auxílio Gás. A crise política se intensifica com a aproximação das eleições de 2026, com o Centrão pressionando por benefícios fiscais e o governo tentando compensar perdas com medidas como leilões do pré-sal, que podem arrecadar 20 bilhões de reais. Enquanto isso, a flexibilização de regras do benefício de prestação continuada, BPC, elevou seus custos de 95 bilhões de reais para 121 bilhões de reais em 12 meses. O resultado é um cenário fiscal frágil, onde o Congresso prioriza gastos imediatos e o governo perde espaço para manobras, aumentando o risco de recessão e inflação. A tensão entre os poderes sinaliza um ano de disputas acirradas, com pouca margem para reformas estruturais. Matéria do Estadão. Bolsonaro faz menor ato na Paulista desde que deixou o governo. Resumo da matéria. O ex-presidente Jair Bolsonaro realizou neste domingo, 29 de junho, seu menor ato na Avenida Paulista desde que deixou o governo em 2022, com apenas 12,4 mil participantes, segundo a estimativa do Monitor do Debate Público da USP. O número é significativamente menor que os 44,9 mil presentes no último protesto em abril e os 185 mil registrados em fevereiro de 2024, quando Bolsonaro ainda mobilizava multidões em defesa da anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro. Com o mote Justiça Já, o evento focou em críticas ao STF, onde Bolsonaro é réu por tentativa de golpe, e ao governo Lula, além de estratégias para as eleições de 2026. O ex-presidente inelegível até 2030 pediu aos apoiadores que elejam 50% da Câmara e do Senado para mudar o destino do Brasil, afirmando que, com maioria no Congresso, poderá avançar pautas como anistia a golpistas e cassação de ministros do Supremo, mesmo sem ocupar a presidência. Aliados minimizaram o baixo público, atribuindo-o a fatores como o jogo do Flamengo e o fim do mês, enquanto governistas ironizaram o fiasco nas redes sociais. Entre os presentes, destacaram-se o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que evitou menções ao STF,
mas exaltou Bolsonaro como o maior líder político da história. E o pastor Silas Malafaia, que atacou o ministro Alexandre de Moraes e defendeu a anulação da delação de Mauro Cid. Bolsonaro repetiu narrativas já desmentidas, como a de que o 8 de janeiro foi orquestrado pela esquerda, e afirmou ser processado por fumaça de golpe. Seu filho, Flávio Bolsonaro, gerou polêmica ao sugerir que um candidato bolsonarista em 2026 poderá recorrer ao uso da força contra o STF se necessário. Depois amenizou a declaração, chamando-a de análise de cenário. O ato reforçou a estratégia bolsonarista de focar no legislativo em 2026, mas a queda progressiva de público sinaliza desafios para manter a mobilização. Enquanto isso, o STF segue como alvo central, com o julgamento do ex-presidente por tentativa de golpe avançando em meio a acusações de perseguição por parte de aliados. Amanhã estaremos aqui com novas notícias para vocês. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até amanhã!